Boa noite, queridos irmãos. Hoje nos coube a leitura do Evangelho. Então, para isso, vamos nos harmonizarmos, elevando o pensamento ao alto, mentalizando Deus, Jesus Cristo e os Espíritos de luz, pedindo proteção e amparo durante toda a leitura e explicação deste Evangelho. Que assim seja. Estando dando prosseguimento ao capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. É os itens 9, 10 e 11 que me coube. Esse capítulo todo é sobre a reencarnação, né? Como todos nós soubemos. Então é um prosseguimento. Item 9. O Espírito sopra onde quer. Ouves sua voz, mas não sabes de onde vem, nem aonde vai. Pode ser entendido como o Espírito de Deus, que dá vida a quem quer, ou como a alma do homem. Nessa última acepção, não sabes de onde vem, nem aonde vai, significa que não se sabe nem o que o Espírito foi, nem o que será. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saberia de onde ele vem, pois seu começo seria conhecido. Em todo caso, essa passagem é consequência do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade de existência. Item 10. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino do céu se toma pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Até João, todos os profetas, assim como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos digo, é ele próprio Elias que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus capítulo 11, versículos de 12 a 15. Item 11. Se o princípio da reencarnação expresso em João podia, a rigor, ser interpretado em um sentido puramente místico, não poderia se dar ao mesmo nessa passagem de Mateus, que não deixa possibilidade de equívocos. É ele próprio Elias que deve vir. Não há aí nem figura nem alegoria. É uma afirmação categórica. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. Que significam essas palavras, já que João Batista vivia ainda naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quereis compreender o que digo, é ele próprio Elias que deve vir. Ora, João sendo outro, senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino do céu se toma pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica que comandava o extermínio de infiéis para se ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus. Ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e a doçura. Depois acrescenta: ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que nem todos estavam em estado de compreender certas verdades. Então, irmãos, dito isso, o que podemos entender? Na passagem, o Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Kardec escreve que se pode entender essa frase como uma referência a Deus, mas que também se pode entender como referindo-se à alma, o Espírito encarnado, do qual sabemos que é a criação divina, mas não sabemos como nem quando foi criado. Se fosse criado junto com o corpo físico, então conheceríamos seu começo. O Espírito, sendo imortal e perfectível, tem de renascer tantas vezes quantas necessárias forem para atingir seu destino, ser perfeito, como afirma Jesus, sede perfeitos. Evidentemente que enquanto está o Espírito fazendo sua evolução no decorrer dos milênios, precisa de alvos menores a serem perseguidos,
Alvos esses que, na medida em que forem sendo atingidos, estimulem e favoreçam os esforços na continuação desta caminhada para um alvo maior. Essas palavras de Jesus devem nos estimular a cada existência a ir nos desfazendo das nossas imperfeições, despojando-nos do homem velho, renovando-nos, renascendo para o bem, no bem e pelo bem. No texto de Mateus, quando diz Jesus, desde os tempos de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Só poderia estar se referindo ao tempo em que João Batista era Elias, visto que o tempo de João Batista era o mesmo de Jesus, quando proferiu essas palavras. Na referência ao reino dos céus ser tomado pela força, pela violência, destacava a imposição da lei mosaica, que tinha o princípio na violência. Então, nessa frase, é uma ideia clara de reencarnação. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Então, está bem explícito que a personalidade do João Batista era Elias reencarnado. Quando Jesus diz, o que tem ouvidos de ouvir, ouça, demonstra ele saber que a maioria das pessoas não podia ainda compreender esse ensino, que somente ficaria claro com as explicações da revelação espírita. Então o Espiritismo veio para esclarecer-nos sobre tudo isso, todas as passagens do Evangelho, tudo dito por Jesus. Porque a reencarnação é muito antiga, muito antes de Kardec, muito antes do Espiritismo. Mas o esclarecimento surgiu com o Espiritismo. Então a reencarnação é a chave filosófica, a fórmula filosófica que se explica, sem fugir ao bom senso e alegoria, as conhecidas desigualdades humanas, sociais, econômicas, raciais, morais, intelectuais, físicas. Sem o esclarecimento, essas diversidades deixariam um doloroso ponto de interrogação em nossa consciência, no que diz respeito à justiça divina. Sem as suas claridades, seria a justiça de Deus bem inferior à dos homens. Teríamos um Deus parcial, injusto, caprichoso, cruel, impiedoso. Um Deus que beneficiaria a uns e infelicitaria a maioria. Com a reencarnação, temos justiça incorruptível, refletindo a ilimitada bondade do Criador. Um Deus que perdoa sem tirar ao culpado a glória da remissão de seus próprios erros. Um Deus que perdoa, concedendo ao culpado tantas oportunidades quantas ele necessite para reparar os males que praticou. Temos um Deus que se apresenta no altar de nossa consciência e no templo do nosso coração como Pai misericordioso e justo, Pai carinhoso, que oferece a todos os seus filhos os mesmos ensejos de redenção através das vidas sucessivas, neste e noutros mundos, mundos que são as outras moradas a que se refere o Evangelho de Jesus. Tantas vidas quantas forem necessárias, porque o essencial e o justo é que nenhuma das ovelhas se perca. Então, irmão, esse foi o nosso entendimento, irmãos. Então, agora, para encerrarmos, novamente harmonizados, elevando o pensamento ao alto, vamos agradecer por essa oportunidade e vamos pedir que tenhamos uma semana de paz, harmonia, tranquilidade, serenidade, muito amor no coração. Tudo isso para nós que estamos nesta corrente do Evangelho e também extensivo aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos entes queridos. Pedir que os hospitais de todas as cidades onde essa corrente alcança seja frequentado pelos médicos
e os enfermeiros do plano espiritual, intuindo e esclarecendo os enfermeiros e os médicos do plano terreno. Pedir também que receba uma visita às moradias transitórias, os asilos, as creches, os presídios, que nesses lugares possa ser levado à luz o esclarecimento e que possa ali se tornar um ambiente mais tranquilo, mais amável. Vamos pedir também aos médicos e enfermeiros do espaço que coloque nas águas que temos nas nossas casas, nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho, toda a medicação necessária, seja para nossos males de ordem física como de ordem espiritual, mas que no momento que a tomarmos, possamos ficar curados. Em nome de Deus, de Jesus, assim seja. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.